Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de lógica de programação com Java, com os grandes diretores Rosenberg e Juliano, que estão nos ajudando aqui a transmitir essa live para vocês, aqui para vocês verem um pouco de programação, para a gente conversar, trocar ideias, certo? E fazer várias coisas legais. Vamos lá, diretor, joga aqui para nossa tela aí, vamos lá. Aqui, ó, nós temos aqui a classe pessoa. A classe pessoa, ela tem dois atributos, o atributo nome e o atributo idade. Um atributo é declarado com visibilidade, o tipo dele pode ser string, pode ser uma outra classe, pode ser os tipos primitivos, int, float, char, pode ser o tipo de referência, por exemplo, integer, etc. Perfeito? Esse daqui é público, qualquer um pode ver. Esse daqui é declarado como private, só pode ser visto dentro da classe. E isso está ligado ao quê? Ao conceito de encapsulamento. Você declarar um atributo como private e ele só ser acessível através dos métodos get, etc. Esse aqui, ó. Get, etc. E isso você garante uma proteção. Por exemplo, eu coloquei esse if aqui e não pode ser inserido idade negativa, ok? Não pode ser inserido idade negativa aqui, ó. Ele não permite que seja gerida uma idade menor do que 0. Beleza? Então aqui nós temos a classe pessoa. Perfeito? Ah, uma outra dica aqui, ó. Tem o toString. Por quê? Porque a classe, ela gera um objeto. E aí, quando você pedia para imprimir, ele imprimir uma espécie de endereço. Quando você bota o toString, ele imprime exatamente essa mensagem. Ele transforma o objeto em uma string. E a gente criou aqui, ó, nossa primeira pessoa. Nossa primeira pessoa se chama Estela. Tem 35 anos, perfeito? Vamos entrevistá-la daqui a pouco. Estela tem 35 anos e pedimos para imprimir só os dados dela. Aqui rodando, ok? Beleza, Estela 35. Tá aqui, classe pessoa. Ok? Esse daqui não precisava, mas estava aqui do outro exemplo, então a gente deixou. Ok? E agora, nós vamos entender mais um conceito. A gente já sabe o conceito de encapsulamento, que é um importante conceito da orientação a objetos, que é quando você tem os atributos privados e eles só são acessíveis através dos get, etc. E vamos falar agora um pouquinho do conceito de sobrecarga. Mas antes, rapidinho, só uma coisa, ó, só lembrando aqui, ó, método construtor, mesmo o nome da classe sem a palavra class. Perfeito? Passa dois parâmetros e ele diz thisNome. Por que esse thisNome? Ele está dizendo esse nome recebe o que foi passado. No caso ali desse exemplo, Estela. E thisIdade. Essa idade recebe o que foi passado. No caso ali, 35. Ok? Então vamos falar agora de um outro conceito importante da orientação a objetos. Qual que é o conceito importante? O conceito se chama sobrecarga. O que é sobrecarga? Dois métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Então, se você tem dois métodos com o mesmo nome, mas assinaturas diferentes, você tem o conceito de sobrecarga. Dois métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Qual é o nome desse conceito? Sobrecarga. Então, vamos ver o de sobrecarga e vamos ver o de reescrita. O reescrita, eles têm o mesmo nome e a mesma assinatura. Mas quando ocorre a reescrita? Quando uma classe herda de outra classe, que a gente vai ver o que é herança, perfeito? E você modifica o comportamento de um determinado método. Vamos lá, joga na tela aí, diretor, para a gente falar da sobrecarga. Então vamos criar aqui o método, ó, public, perfeito? Vamos criar aqui, ó, void, ok? Não vai retornar nada, quando você bota void é que ele não tem retorno. Vamos chamar esse método aqui de método A. Ele vai retornar uma mensagem. Ok? Então vamos lá. Método A, ele vai retornar uma mensagem. Sysout, Ctrl espaço, ele completa para a gente. Ok? Então ele vai retornar mensagem A. Beleza? Agora vamos lá, ó. Vamos criar um outro método, void. Certo? Método A. Também. Só que aqui, ó, a gente vai passar uma assinatura diferente. Ele vai receber uma mensagem. Beleza? E aí ele vai escrever essa mensagem. Tudo bem? Como é que ocorre agora? Vamos lá. Eu estou na minha classe principal. Perfeito? Se eu escrever P1 ponto método A, o que ele vai fazer? Aqui ficou uma propaganda para a empresa do Mark Zuckerberg, a Meta. Né? Então, método A aqui, ele vai imprimir qual? Ele vai imprimir esse aqui que não tem nenhuma assinatura. Vai imprimir mensagem A. Agora, se eu chego aqui, ó,
e coloco uma mensagem. Vamos colocar aqui, ó. Olá, Amanda. Perfeito? Nossa diretora aqui de produção. Vamos lá, vamos colocar aqui. Olá, Amanda. E vamos botar aqui, ó, para rodar. No primeiro, ele imprimiu mensagem A. No segundo, olá, Amanda. Ok? Beleza? Tudo bem? Ok, perfeito. Então, isso aqui é o conceito de quê? De sobrecarga. Tem o mesmo nome aqui, ó. Dois se chama aqui, ó, método A, meta, né? Só que a assinatura é diferente. Aqui é vazio e aqui tem passando um parâmetro. Então, isso é o conceito de sobrecarga. Nós temos o conceito de sobrecarga. Vamos agora para o conceito de herança. Uma classe, ela herda de outra. Ela pega o quê? Os atributos e os métodos. A herança ocorre quando uma classe ela herda de outra, ela pega os atributos e métodos. E aí tem uma coisa interessante. Na orientação a objetos, existe herança múltipla. Perfeito? Agora, na linguagem Java não tem herança múltipla. Uma classe só pode herdar de uma única outra. Certo? Uma herança única. Só pode herdar de uma única outra. Joga aí na tela. Vamos lá, vamos fazer aqui a herança aqui, ó. Vamos criar agora, a gente já tem a classe pessoa, vamos criar a classe aluno. Aluno. Ok? Criamos aqui a classe aluno. E para herdar de uma outra classe é muito simples. O que é que você faz para herdar da classe? A gente coloca aqui, ó, o extends. Perfeito? Vamos lá, extends. Você herda da outra classe. Então eu vou herdar de pessoa, coloco aluno extends pessoa. Perfeito? Aqui, olha que bacana. O Eclipse ajuda a corrigir qualquer problema. Aqui ele está dizendo que está dando um problema. O que está faltando? O construtor. O que faz esse construtor de aluno? Por enquanto, vamos deixar assim, ó. Ele recebe o nome e idade e ele chama o superconstrutor, ou seja, ele chama o construtor da classe pessoa que constrói o objeto. Perfeito? Mas aqui eu poderia ter mais um atributo, por exemplo, matrícula, tudo mais, e fazer aqui na minha construção de aluno, que diferencia ele de pessoa. Mas para o nosso exemplo, eu vou deixar assim mesmo. Então, o super, ele chama o superconstrutor da classe. Beleza? Vamos lá, então, aqui, ó. Extend pessoa, aluno herdou de pessoa. É simples a herança, né? Então, o aluno já tem o atributo nome, já tem o atributo idade, já tem o método A, certo? O método A com sobrecarga, tem o get nome, tem o set nome, tem o get idade, tem todos aqui. Ok? Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um método aqui para a gente ter a reescrita. Então, no caso aqui, ó, nós temos esse método aqui, correto? E eu vou botar para imprimir uma outra mensagem. Vou botar para imprimir aqui só um A. Tudo bem? Qual o nome disso? Reescrita. Que eu tinha um determinado comportamento, esse método imprimia a mensagem A, e agora só está imprimindo A. Perfeito? Eu reescrevi o seu comportamento. Qual o nome desse conceito? Reescrita. Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Agora a Estela não vai ser mais uma pessoa, a Estela vai ser... vai mudar, né? Não vai ser mais um objeto da classe pessoa, vai ser um objeto da classe aluno. Ok? Aqui a Estela agora é um objeto da classe aluno, e aluno herda de pessoa, porque aluno é uma pessoa, é um tipo de pessoa. Perfeito? E agora eu vou mandar imprimir novamente. Vamos ver o que vai acontecer? Opa! Olha que beleza, ó. Primeiro, ele usou o toString de pessoa. Por quê? Quando o aluno herdou, ele vem com o toString de pessoa. Então aqui, ó, ele chamou isso aqui. Beleza. Depois, o que ele fez aqui? Depois, ele chamou esse método aqui, sem passagem de atributo. E aí, o que aconteceu? Você tem esse método na classe pessoa, aqui, só que você reescreveu o comportamento da classe aluno. E como você criou um objeto da classe aluno, aqui, ó, criei um objeto da classe aluno, ele vai chamar esse da reescrita. Então, ele vai apresentar o Azinho, porque você mudou o comportamento. Então, ele vai apresentar aqui o Azinho. E não, ok? E não esse daqui. Agora, quando eu chamo passando uma mensagem, ou seja, aqui, ó, com uma assinatura diferente, na classe aluno eu não reescrevi o comportamento desse. Perfeito? Ele só está na classe pessoa. A assinatura passando uma string só está na classe pessoa. Então, ele vai chamar esse aqui da classe pessoa. Isso é uma coisa que cai muito em provas, etc. Ok?
Por quê? Porque é uma coisa que você precisa entender. A reescrita, você muda o comportamento. Ocorre quando? Quando você herda de uma classe, perfeito? Você herdou de uma classe, e aí você quer mudar um comportamento de um método, reescrita. Sobrecarga. Sobrecarga são 2 métodos, ele tem o mesmo nome, mas assinaturas diferentes. E aí pode estar na mesma classe ou numa classe que herdou. Por exemplo, quando a gente fez lá o reescrevendo, ali também é uma sobrecarga. Por quê? Uma sobrecarga junto com o outro que está passando uma mensagem. Certo? Vamos voltar aqui para a tela. Vamos lá. Aqui, ó, isso aqui também é uma sobrecarga. Aqui eu tenho um método, que eu reescrevi o comportamento, mas eu tenho esse outro aqui que passa uma assinatura diferente. Então eu tenho uma sobrecarga. Então a sobrecarga pode acontecer tanto na mesma classe quanto em classes diferentes. Ok? Tudo bem? No caso aqui, uma herdando da outra. Beleza? Então aqui, ó, nós temos os conceitos mais importantes da linguagem Java e também o conceito de polimorfismo, que são as múltiplas formas. As múltiplas formas, posso chamar tanto o método da classe pai quanto da classe filho, certo? São as múltiplas formas de comunicação. Então isso daqui está ligado também ao conceito de polimorfismo. Mas vamos lá, encapsulamento, você declarar os atributos como privados e eles só serem acessíveis através dos métodos getSetters, beleza? Todo mundo entendeu o conceito de encapsulamento. Sobrecarga. 2 métodos com o mesmo nome, contudo, assinaturas diferentes. Ok? 2 métodos com o mesmo nome, assinaturas diferentes. Nada, passando uma string. Aqui também temos a sobrecarga, ó. Passando uma string, nada. Ok? Herança. Uma classe, eu tenho uma classe principal e eu tenho uma classe que herda dela. Ok? Qual o nome desse conceito? Herança. Correto? Ele pega os atributos e os métodos. E aí, quando eu mudo o comportamento de um determinado método para se adaptar à realidade da outra classe, eu tenho o quê? O conceito de reescrita. Perfeito? Sobrescrita também. Beleza? Então tem o conceito de reescrita aqui, que eu mudei o nome do... Eu mudei o comportamento do método. Outra coisa interessante também, vamos lá. Essa classe pessoa aqui, ela poderia ser abstrata, poderia ser uma classe abstrata. A gente está criando classes concretas. O que são classes concretas? Classes concretas são classes que você consegue gerar objetos. Então a gente está criando a maioria das classes com classes concretas. Você gera instância daquela classe. Perfeito? Mas pode acontecer no contexto que você não queira gerar uma instância daquela classe, mas é importante você ter herança. A gente falou de herança, uma classe ela herda de outra. Então imagina aqui no contexto de um sistema acadêmico. Você foi contratado para construir um sistema acadêmico, perfeito? E aí você, na sua modelagem, você está olhando o domínio, opa, o domínio é bem bacana. O que eu preciso fazer para construir um sistema acadêmico? O que é importante no sistema acadêmico? Vamos lá. Aluno, beleza, aluno é muito importante no sistema acadêmico. Professor, opa, professor também é muito importante no sistema acadêmico. Funcionário também é muito importante para o sistema acadêmico. Beleza, então nós temos aluno, professor e funcionário. Ok, mas aí aluno, professor e funcionário, eles têm alguma coisa em comum? Tem. Aluno, professor e funcionário, eles fazem o quê? Eles herdam da classe pessoa, eles são pessoas. Todos os 3 são. Aluno, professor e funcionário, todos são pessoas. Poxa, que bacana, todos são pessoas, legal. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar a classe pessoa, colocar lá dentro todos os atributos e métodos comuns, aluno, professor e funcionário, e o que acontece? Agora eu faço a herança. Só que eu não quero ter uma pessoa solta. Não quero ter uma pessoa solta. Eu quero que tenha um carimbo. Ou é aluno, ou é professor, ou é funcionário. Perfeito? O que eu faço então? Coloco pessoa como abstrata. Ou seja, pessoa, ela não vai gerar uma instância. Ela foi declarada com a palavra abstract. Então ela não vai gerar uma instância. Pessoa não gera instância, mas ela permite a herança. Eu faço com que uma classe herde de outra. Perfeito? Então ela permite a herança, permite colocar num lugar só todas as coisas, porque isso fica melhor para manutenção do código, para reuse, etc. Mas não vai ter uma instância de pessoa, não vai ter um objeto de pessoa criado, porque pessoa ela é abstrata. Então esse conceito de classe abstrata é muito importante. Classe concreta gera a instância. Classe abstrata, ela não gera a instância. Perfeito? Mas ela está aí para o conceito de herança, para você herdar, generalizar e etc. Então ela é muito importante. Tudo bem? Uma outra coisa importante são
os atributos de classe, perfeito? E as variáveis de instância, variáveis de classe e variáveis de instância. Qual a diferença? As variáveis de instância, elas mudam os seus valores a cada objeto que a gente cria. Então, por exemplo, lá, aluno. Aluno, eu posso criar um aluno com o nome Rosenberg, idade 25. Posso criar um outro aluno com o nome Juliano, idade 10. Correto? Perfeito? Tem 2 alunos lá. Então, o atributo nome e o atributo idade, para cada objeto que foi criado, ele fez o quê? Ele teve um valor diferente. Agora, a variável de classe, que é aquela variável declarada como static. Quando você declara uma variável como static, ela é uma variável de classe. O que acontece? Ela é compartilhada por todos os objetos da classe. Então, quando você declara a variável de classe, ela é compartilhada por todos os objetos da classe. Beleza? Então, o static, quando você tem a palavra em static, o modificador static, ela é compartilhada por todos os objetos da classe. Então, eu posso colocar aqui, ó, static, e ela ser compartilhada por todos os objetos da classe. Não faz sentido ser idade, mas eu poderia colocar aqui um outro quantidade. E aí, aqui, quantidade, começando com 0. Aqui eu tenho uma variável de classe e cada instância que eu crio, eu incremento em uma unidade. Aqui, ó, quant mais é equivalente ao quê, ó? Isso aqui é um comentário, né? Quant mais 1. Beleza? Tudo bem? E aí eu vou criar aqui, ó, só para vocês verem um exemplo. De novo aqui a classe pessoa. Vou criar 2. A Estela. E aí eu vou criar aqui, ó, meu super amigo, uma outra pessoa, meu super amigo Hamilton. Hamilton, gente fina demais. Perfeito? Vou colocar Hamilton com 25. Tem aqui, ó, pessoa 1 e pessoa 2. E o que acontece agora, ó? Se eu pedir para imprimir a quantidade, tanto em pessoa 1 quanto em pessoa 2, será o quê? Será o mesmo valor. Por quê? Porque elas compartilham isso. É uma variável de classe compartilhada por todas as duas. Vamos lá, vamos botar aqui para imprimir para vocês verem. Beleza, 2. Por quê? Foi criado 2 objetos da classe pessoa. Ok? Então esse modificador também é bem bacana. É o modificador de a variável de classe. Então tem a variável de instância, que é essa daqui, ó, que cada objeto novo que eu crio tem o seu valor, e a variável de classe declarada como static, que ela é compartilhada por todos os objetos da classe. Tudo bem? Volta aqui pra gente, pra tela. Vamos lá. Então, pessoal, quero agradecer muito vocês, muito obrigado pela atenção aqui nessa nossa aula. Só a última dica da aula, desculpa. Mas vamos lá, ó. É o modificador final. Já que a gente está falando de modificador, o modificador final é interessante. Por quê? O modificador final, quando você coloca ele numa classe, essa classe não pode ser herdada, porque essa classe é final. Quando você coloca ele em um método, esse método não pode ser reescrito, porque esse método é final. Então, se você quer que o método não seja reescrito nunca, coloca o modificador final. E quando você declara um atributo como final, perfeito? Esse atributo passa a ser uma constante, por exemplo, pi, etc. Beleza? Então, agora sim, vamos se despedir. Quero dar um abraço aí para o meu amigo Hamilton, que está nos assistindo, o Igor, todo mundo. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Grande abraço para todos.